A paz do Senhor a todos os irmãos que estão ouvindo. E hoje, neste vídeo, nós vamos fazer um estudo em Mateus, no capítulo 24. Vamos fazer um estudo sobre ele. E este vídeo vai ser vamos falar sobre um pouco do Mateus 24, porque ele é um pouco complicado de se entender, então nós vamos pegar só uma primeira parte dele. Em outro vídeo eu vou continuar este estudo. Então vamos começar o estudo. Vamos lá. Em Mateus 24, versículo de número 1, diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Vamos lá. O que isso quer dizer? Que Jesus ia saindo do templo. Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Os discípulos começaram a lhe mostrar a estrutura do templo, onde naquela época o templo tinha pedras que mediam 20 metros de altura. Então os discípulos começaram a se maravilhar com aquilo. Então no versículo 2 diz o quê? Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isso realmente aconteceu, que depois de 40 anos que Jesus disse isso, aconteceu. O templo foi destruído, não ficou pedra sobre pedra. E o ataque ao templo foi ordenado pelo general Tito. Foi ele que liderou este ataque. Vendo que Jesus profetizou e os discípulos não entenderam o que aquilo queria dizer. Mas depois de 40 anos, 70 depois de Cristo, isso realmente aconteceu. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, o que isso aconteceu? Olha, presta atenção o que aconteceu. E estando assentado no Monte das Oliveiras, eles não estavam muito longe do templo. O Monte das Oliveiras dava para ver o templo. Chegaram-se os seus discípulos em particular. Chegaram uns discípulos a seu particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo. Tinham uma curiosidade dos discípulos para saber quais seriam os sinais onde Jesus viria voltar e quando seria o fim do mundo. E Jesus respondeu, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. No versículo 4. Jesus diz: Acautelai-vos. O que é isso? Se guardar, prestar atenção, que ninguém vos engane. Continuando no versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O que Jesus quis dizer com isso? Que viriam muitos dizendo que eles eram o próprio Cristo. E não é diferente do que a gente está vendo nos dias atuais. São muitas pessoas carnais dizendo que são o próprio Jesus Cristo. E a gente vê que às vezes milhares de pessoas seguem essa doutrina, como posso dizer, do Satanás. Porque está enganando a muitos, está levando à perdição. E continuando aqui: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei,
porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Aqui nessa parte, nesta frase, se divide em duas partes. E ouvireis de guerras, o que significa que a gente vai ouvir de guerras que estão acontecendo. E de rumores de guerras. Rumores estão falando que uma guerra vai acontecer entre dois países. Dois países estão se bombardeando, estão em tensão para entrar em guerra. Continuando. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça. O que Jesus quer dizer para nós? Que a gente não é para se assustar. Por quê? Porque é mister que isso tudo aconteça. Isso está acontecendo agora. Então não é para nós se assustarmos com o que está acontecendo no mundo, porque Jesus já profetizou há cerca de 2000 anos atrás. Continuando aqui. Mas ainda não é o fim. Jesus fala tudo isso, mas ele diz, mas ainda não é o fim. Isso só é o começo dos sinais dos fins dos tempos. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Vamos lá. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, quer dizer guerras. Somos guerras entre países, em alguns estados são guerras. E haverá fomes não é pouco o que está acontecendo. Minuto por minuto morre pessoas com fome. A cada segundo morre uma pessoa com fome. A cada segundo morre cerca de 3 pessoas. E a cada 1 segundo morre um de fome. Só para você ter ideia. A cada segundo uma pessoa morre de fome. Morre. E a fome vem assolando as partes da África, que é um país pobre, escasso. E vem também não só na África, e sim em vários lugares do mundo. A fome vem assolando, a escassez vem chegando. E aqui diz também pestes. Pestes não são animais. Pestes. Em ditados populares, peste significa animal, mas não é animal. Pestes, o que quer dizer pestes? Doenças. Pestes naquela época eram doenças. E o que disse? Haverá fomes, pestes. Nós estamos vivendo agora uma peste. Qual é essa peste? Coronavírus, Covid-19. Isso é uma peste, é uma doença. Mas Jesus pregou isso há 2000 anos atrás. Ele falou que isso ia acontecer. E o que ele continua? E terremotos em vários lugares. Gente, isso está acontecendo no mundo todo. Terremotos. Como Jesus profetizou, terremotos. Terremotos em vários lugares. Como nós sabemos, quem já estudou, o Brasil é feito com as placas tectônicas. Ele não pode sofrer terremotos. Mas Bahia tremeu. Bahia sentiu. Olha isso, uma coisa quase impossível de acontecer. Mas Bahia tremeu. Terremotos que vem assolando o mundo. Vem assolando o Japão. Vem assolando China. Terremotos que vem causando estragos, causando mortes, vem assustando as pessoas. Jesus disse isso há 2000 anos atrás. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. O que os discípulos perguntaram? Perguntaram quando seria o fim do mundo e o sinal da sua vinda. E o que Jesus responde no versículo 8? Mas todas estas coisas são o princípio
de dores. Então, o que quer dizer? Que do 7 para o 4, do 4 para o 7, isso era só o princípio de dores. E o que é o que nós estamos vivendo hoje. E no versículo 9 ele ainda continua: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Naquela época mesmo dos discípulos aconteceu isso. Aconteceu. Depois que Jesus foi crucificado e ele ressuscitou, foi para o céu, veio quem? O rei Nero. E o que ele começou a fazer? Tocou fogo. E colocaram culpa em quem? Nos cristãos. E aí que começou a perseguição dele. Quem já estudou também sobre isso sabe que foi ele que mandou tocar fogo na cidade. E ele colocou culpa nos cristãos. E aí começou a perseguição. Eles eram pegos. Não importava se era criança, mulher, menino, adolescente, se era bebê, não importava a idade. Eles torturavam. Se a gente der um estudado com o que os soldados faziam, o que Nero fazia com eles, era uma coisa bizarra, gente. Ele pegava bebês com mães grávidas, colocavam de joelhos no Coliseu e soltavam leões famintos de 3 dias que não comiam nada. Soltavam. E eles eram comidos pelos leões na frente das pessoas, dos romanos. E eles começavam a rir, a aplaudir. Você já ouviu falar sobre as tochas humanas? Que onde Nero colocava em cima delas óleo. E eles tocavam fogo nos cristãos. Tocavam fogo neles. Onde você passava na cidade, via uma tocha. Era aquilo que clareava a cidade. Sem tanto, vários horrores que aconteceram com eles. Vários horrores. Era tortura, gente. Tortura para eles. Continuando aqui, só complementando, até hoje acontece isso. Se você for para algumas partes da África, tem perseguições religiosas para os cristãos, na Síria, no Afeganistão, até na China também. Os cristãos têm sido perseguidos, têm sido espancados, têm sido mortos. A cada 3 minutos morre um cristão de perseguição. Continuando aqui no versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Uns aos outros se odiarão. O que ele fala aqui? Escandalizar, traição e odiar. 3 coisas que vão acontecer nos fins dos tempos. E é o que está acontecendo. Escândalos vem acontecendo. Traições tem demais no mundo. E a falta de amor tem corrompido o ser humano. Hoje o que a gente menos vê é o amor, é a compaixão para o próximo. É o amor para o próximo. É o ódio do ser humano crescendo. Mas quando a gente vê isso, a gente vê que Jesus breve voltará. Vamos lá, no versículo 13 eu termino, irmãos. 11. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Muitos falsos profetas. Não é a mesma coisa no versículo 5, dizendo que eu sou o Cristo. Não, aqui é outra coisa. Falso profeta. O que são falsos profetas? São aqueles que estão na igreja e dá profetada, como é conhecido, né? Que não é de Deus, dá profetizando coisas absurdas. Tipo, como já tem acontecido, dê a chave do seu carro para nós e você vai ganhar o dobro, vai ganhar 2 carros. Isso é profetada. Jesus não ensina isso. Isso são falsos profetas e vem enganando a muitos. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é isso? E por muito se multiplicar a iniquidade, as coisas ruins, as orgias, vem se multiplicando o pecado, o que acontecerá?
o amor de muitos esfriará. Não terá mais amor, não terá mais. No fim dos tempos, as pessoas não terão mais amor consigo mesmas, nem com as outras pessoas. E é o que a gente tem visto no mundo, é falta de amor. Mas aí vem o nosso consolo, no versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a nossa promessa. Aquele que permanecer até o fim com Jesus Cristo. O que é o fim? O fim é a morte ou é a gente ser arrebatado. São esses dois fins. Então, se a gente perseverar até o fim, nós seremos salvos. O que a gente deve fazer nessa época de desespero, nessa época que vem acontecendo atrocidades, o que nós devemos fazer? Se firmar em Jesus Cristo, que é a nossa rocha, a pedra angular. Ele que é a nossa rocha, irmãos. Não vamos nos desanimar, não vamos perder as esperanças com Ele, porque Ele está conosco e breve Ele voltará. Não importa quão grandes sejam as lutas, irmãos, porque quanto mais grandes ser as lutas, maior vai ser a nossa vitória. Então, irmãos, eu ouvi só esses 3 versículos. Demos uma pequena passada nesses 3 versículos. E no próximo vídeo eu vou continuar no estudo mais aprofundado ainda. Tá certo, irmãos? Isso aqui só foi o começo. E também, irmãos, eu vou tá deixando aqui o canal do Renan Moura também, que ele é um canal que posta hinos, posta mensagens também. Vou deixar o link do canal dele na descrição. E venham se inscrever no canal dele, por favor, venham dar uma força para ele, para aquele servo. E, irmãos, tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde para quem estiver assistindo. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a você e sua família. Amém.